Diletos amigos, saudações a todos. Sejam bem-vindos ao Semcast, o podcast da Clínica Sem. Uma série em audiovisual com discussão, esclarecimento, dicas e algumas provocações sobre bem-estar e saúde. Eu sou Anderson Rodrigo e apresentarei hoje o podcast. Hoje falaremos sobre a importância da avaliação pré-operatória e trazemos para esse episódio a doutora Thalita, cardiologista, médica do Hospital Albert Einstein. Doutora? Prazer. Primeiro quero agradecer por estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos a presença. Trazemos também a doutora Alessandra, cirurgiã plástica do SEM. Muito obrigada, Thalita, pela presença. É um prazer tê-la aqui. O episódio de hoje visa essas informações sobre a necessidade de uma avaliação clínica pré-operatória. Gostaria de ouvir por que é necessário fazer essa avaliação, para esclarecer a nossa audiência. Perfeito. Bom, primeira coisa, qual é a principal causa de morte em pós-operatório, tirando, obviamente, as inerentes, do risco do procedimento, é infarto. E se a gente não sabe fatores de risco, porque nunca passou no médico, a gente não vai conseguir fazer um contexto de prevenção e entregar esse paciente para o cirurgião num contexto de maior segurança. Então, a principal causa de óbito em pós-operatória é infarto. Então, vale a pena, sim, a gente fazer um acompanhamento e uma avaliação desse paciente antes de qualquer procedimento cirúrgico. Como que é feita essa avaliação? Assim, todo paciente é feita do mesmo jeito? Assim, um paciente mais novo, um paciente mais velho? Perfeito. Bom, primeiro que a avaliação, a gente faz com o intuito de estimar risco cirúrgico. Que tipo de risco? Risco de evento cardiovascular mesmo. Então, temos os riscos inerentes ao procedimento. Então, baseado no procedimento, a gente classifica em baixo, moderado e alto risco, que isso é do procedimento, independente de quem vai fazer. E aí a gente parte para olhar o paciente. O que acontece muito é que as pessoas não passam no médico em contextos preventivos. E eu costumo brincar, às vezes você vai colher a história do paciente e pergunta, você é hipertenso? Não. Mas já mediu a pressão? Não. É diabético? Não. Mas já mediu a pressão? Não. Tem alguém na família? A família inteira. Então, assim, se a gente não para investigar, realmente não tem. E eu entendo que o pré-operatório é um momento, obviamente, ágil, porque o paciente está em programação cirúrgica, mas a gente precisa identificar comorbidades, problemas de doença que aquele paciente já tem. E, existindo, a gente vai compensá-lo o mais rápido possível para poder fazer o procedimento cirúrgico. E se o paciente já trouxer essas comorbidades, entender se ele está estável dentro dela. Por exemplo, é hipertenso, mas vai para vocês para fazer um procedimento cirúrgico, chega lá 190, 180 de sistólica, da pressão máxima. O risco de sangramento e de complicações no pós-operatório é muito grande e a gente consegue ajustar isso com medicação e tratamento de uma forma segura. Então, sentando com o paciente, conversando, baseado na história que ele traz, nos antecedentes pessoais, se ele tem algum sintoma ou não, se tem batedeira, que eu falo que é palpitação, tontura, já teve desmaio, dor no peito, cansaço, são sintomas que chamam a atenção para possíveis problemas do coração. Então, baseado nessa conversa, no histórico, no exame físico, que a gente também consegue identificar alguns problemas. Então, assim, medir a pressão arterial, se ela estiver alterada, pela ausculta cardíaca e pulmonar, a gente identifica possíveis problemas. E baseado em tudo isso, a gente faz o planejamento do pré-operatório, que a gente solicita alguns exames que, juntando tudo isso, a gente vai estimar o risco, estipular um risco cirúrgico para esse paciente. Bom. Acho que isso é uma fala super importante, Thalita? Eu que mexo com essa parte... que é mais eletiva. Exato, que é mais eletiva. E hoje o paciente, às vezes, negocia comigo, assim, mas eu preciso ir fazer avaliação cardiológica, A gente fala, poxa, mas você está negociando comigo sua segurança, Porque é como se fosse uma perda de tempo, Hoje, nessa agitação que a gente está, nessa pressa,
né? Como se o cardiologista ele fosse o inimigo que vai identificar alguma problema. coisa que não vai me deixar operar. Não, de modo algum. De Você modo algum. classificá-lo como um alto risco não vai dizer que ele não pode fazer a cirurgia. A gente só vai adequar tamanho, local. Nossa, eu acho que essa né? sua colocação é super importante. Acho que as pessoas vêm para o cardiologista... Nossa, adorei a sua colocação. As pessoas vêm para o cardiologista esperando um liberado ou não Isso, liberado. Exato. E não é esse o objetivo. O objetivo é estimar risco para fazer um intraoperatório seguro. Então, se o paciente tem alto risco, eu sempre gosto de entrar em contato com as equipes cirúrgicas que me pedem o pré-operatório e com o anestesista. Exatamente para explicar, temos tal risco. Qual vai ser a monitorização? A monitorização, né, que são os instrumentos que a gente usa para avaliar a parte de pressão arterial, como é que está a parte do coração, a oxigenação, dentro da sala cirúrgica, para que evitemos grandes oscilações e depois orientar um pós-operatório, dependendo do risco, em UTI. Vou morrer porque vou para UTI? Não, vai ficar muito bem. Exatamente. É justamente por isso. Né? E eu gostei disso que você falou. Não é dependendo do risco, não é uma coisa que é proibida, principalmente dependendo do procedimento cirúrgico, Sim. né? Eu lembro décadas atrás, quando estava envolvido com tripas e intestinos, né? Às vezes, a gente nem pedia pré-operatório para um doente muito novo. Talvez male um exame de sangue. Mas hoje eu entendo que esse risco, né? Mesmo que você vai operar um paciente jovem de uma hérnia de disco, por exemplo, ele precisa fazer uma avaliação pré-operatória. Justamente por esses motivos. Nossa, boa pergunta por causa disso. Às vezes eu acho que eu sou um pouco exagerada, né, Thalita? Porque eu acho que assim, eu acabo pedindo para todo mundo. Eu opero muitas crianças, então eu falo, olha, conversa com o seu pediatra, porque eu tenho uma pediatra que está conosco que eu já conheço o jeito dela, ela é escalonada. Como é muita coisa para as mães, né, durante esse primeiro ano do bebê, ela vai pedindo coisinhas. Ela pede o eco, ela pede o exame ortopédico, a cada mês ela dá uma tarefa só para não ser... E aí, quando a criança chega com 1 ano e meio, ela está totalmente estudada. Então, quando eu falo, Elisa, me libera essa criança, me avalia essa criança, ela já está com o quadro todo. Alguns pediatras preferem encaminhar para alguém, para algum cardiopediatra. Então, assim, eu sempre peço ou para o pediatra, né? Mas mesmo os adultos, assim, eu não tenho um limite de idade ou uma escala fixa. Olha, passa no cardio e ele vai decidir que exames ou qual a investigação vai ser feita. Estou um pouco exagerada? A gente tem uma tabela? Não assim? temos uma tabela. Eu trabalhei muito com algumas equipes de cirurgiões plásticos e a gente sentou para conversar sobre isso, né? Eu acho que o mínimo, né? Eu acho que todo mundo deveria ter um eletro, um raio-x de tórax e um laboratorial, né? Com a parte de função renal, eletrólitos, além do coágulo, hemograma, né? Eu acho que esse é o básico do básico do básico. Isso o médico pedir isso ajuda. É obrigatório, né? Praticamente. Obrigatório. Seria uma coisa assim... Exatamente. Mesmo uma cirurgia um pouquinho menor, a gente... Eu acho que é válido. Sim. Porque se a gente tem intercorrências, né? Igual a gente estava comentando logo antes de iniciar o nosso podcast, tem pessoas que têm alterações elétricas de ritmo ou problemas, né? Possíveis problemas cardiológicos que podem desenvolver arritmia no perioperatório, que se você não tiver um eletro, você nunca vai saber. A gente estava contando história de médicos. Que já tiveram... E descobriram nesse pré-operatório sem querer. Sem querer, né? Então, se a gente... vai proibir minha cirurgia? Não, a gente vai organizar as coisas para que ela seja o mais seguro possível, né? E outra coisa, assim, eu entendo, a gente tem diretrizes, obviamente, brasileiras, europeias, americanas, que sugerem alguns exames específicos de acordo com idade. Eu gosto muito de individualizar cada caso. Por quê? Porque a gente entende que as diretrizes são feitas, vou falar da brasileira, para abranger o território nacional. Né? Que tiver mais dentro daquela curva do normal, né? Do que tiver mais dentro da curva do normal. E independente da qualidade, né? Do que é possível ser feito naquela assistência de saúde. Né? Tem lugar que não tem, só tem o básico do básico do básico. Então, eu entendo que eles nivelam do básico, do básico, do básico. Então, eu acho que vale a pena, sim, de fato, a gente individualizar caso a caso. Mas o básico seria isso. Né? Perfeito. Quando alguém for encaminhar, assim, vai pedir esses exames básicos aí, né? No caso, para avaliação, quando a gente deve... No sentido de tentar utilizar a mesma consulta, um eco, por exemplo. Tá. Se o paciente tiver alguma comorbidade, já vale ter.
um ecocardiograma. Uma Já hipertensão. Vale ter. Vale ter. Eu solicito, mesmo para paciente assintomático. Tá? Isso é uma coisa que a Thalita, né, não tá, deixa claro, não está em diretrizes, não é obrigatório, mas eu acho que é um cuidado que vale a pena ter. Por quê? Vamos supor um paciente hipertenso que ou demorou para fazer diagnóstico, ou que depois do diagnóstico toma uma medicação irregular, tem oscilações pressóricas que não tem sintoma nenhum, ele pode já ter o coração um pouco hipertrófico, né, um coração um pouco mais musculoso, e pode atrapalhar o periprocedimento. O anestesista ter essa informação vai ajudar no manejo volêmico desse paciente, né? Então, vale a pena, né? Eu acho que é um cuidado que tem que ter, sim. Uma dúvida que às vezes me apresenta, né, por exemplo, a minha população cirúrgica, né, vamos assim dizer, é um pouco diferente da Alessandra. Eu opero muito paciente mais velho, né? Mais idoso, que é o que vai ter a doença neurocirúrgica, né? A Alessandra opera... E, por exemplo, às vezes eu encaminho e as pessoas fazem uma avaliação cardiológica. Mas, por exemplo, eu particularmente acho que sempre peço para, tem lá seus 60, 65 anos, eu já peço, inclusive, Doppler de carótidas, entendeu? Tá. Aí eu acho que são níveis... sim, eu concordo com você. Aí, assim, vamos falar que abrangeria um pouco o contexto do tal do check-up, tá? Eu falo que todo paciente meu chegou vai ter tireoide, de carótida, porque hoje em dia, não somente com a nossa qualidade de vida no contexto de comorbidades, de doenças, e nem por escolhas alimentares, mas muito do que é oferecido para a gente, tá tudo muito confuso, né? Então, eu tenho pego, às vezes, cada vez mais jovens com câncer de tireoide, né? Cada vez mais jovens com histórico familiar, obviamente, né? Com doenças ateroscleróticas, com placa, que muda totalmente o nosso tratamento, né? Então, assim, concordo com você, né? É um exame nada invasivo e é seguro, né? E isso vai te ajudar no quê? No manejo do intraoperatório. Se ele tem, né? Se tem uma placa com uma obstrução lá moderada, a gente vai ter que manejar com o máximo cuidado contextos de variações hemodinâmicas, né? Para ele não ter um risco, né? Uma complicação no pós-operatório. E a questão do paciente idoso, tem várias coisas que a gente tem que ter cuidado, porque o idoso, dependendo do contexto que ele se encontra, eu falo questões de fragilidade, muitas vezes ele é muito oligosintomático. Ah, você tem dor no peito, cansa? Não, mas está sentado na cadeira o dia inteiro. Ele não anda para... Então, ele não sabe se ele tem sintoma ou não. Então, são falsos assintomáticos, né? Então, vale a pena, de fato, conversar, tentar puxar. Você consegue subir um lance de escada sem se cansar? Você sobe uma rampa sem se cansar? Né? A gente entende que o nosso gasto energético para subir um lance de escada seja em torno de 4 ou 5 METs, que a gente usa, que é a medida para calcular o gasto energético. A cirurgia, geralmente, no máximo que chega seria 4 METs. Então, se alguém consegue subir um lance de escada, mas sem ter dor no peito, né? Subiu lá, chegou lá em cima, exausto, morrendo, né? Não. Chamando o médico. Exatamente. Então, a gente entende que provavelmente a capacidade funcional desse paciente é boa, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados, avaliar com mais carinho essas nuances antes de classificar. E também, outra coisa que eu acho que é super importante, além das classificações, a gente tem muitos scores, né? Então, assim, a gente tem instrumentos que, baseado quando o paciente volta com todos aqueles exames, a gente tem instrumentos para escalar o paciente numa gravidade. Quando nós temos muitos instrumentos, significa que nenhum é preciso, né? Então, assim, acho que é muito importante a visão da pessoa, sabe, que está fazendo o bom senso. Né? Então, assim, às vezes você pega um paciente idoso, frágil, de 70 anos, hipertenso, dislipidêmico, mas você coloca ali para fazer uma cirurgia reparadora, cirurgia plástica, uma de baixo risco, vamos falar dessa forma. Você coloca ele no score, ele é de baixo risco. Mas é um paciente que tem todas as comorbidades. Né? Será que de fato ele é de baixo risco? É super importante essa... Nossa, eu acho que precisa... porque até isso é um problema pra gente, né? Porque assim... vamos lá, um transplante capilar, uma coisa que é simples. Rotineiro, né? Então, ou pelo menos na cabeça da população, hoje é uma coisa simples que é feita de forma ambulatorial. E o cardiologista, assim, o score, na verdade, nem o cardio, o risco veio como baixo risco, mas ele tem
angioplastado, já fez todas as coisas, assim, ele tem um monte de coisa. Eu falo, eu não estou segura em fazer isso de uma forma ambulatorial. Prefiro estar como a retaguarda né, a presença dentro do hospital, por exemplo. Que eu tenha alguma forma de acolhimento desse paciente, no caso de alguma intercorrência. E às vezes o paciente, não, mas... E até descrever, né, pelos scores, o paciente é de baixo risco, mas frente a essas comorbidades, acho mais prudente. Mas é justamente isso, na verdade. Essa comunicação entre os médicos que a gente espera, né? Porque o que eu vejo é essa padronização. Olha, o cara vai ticando lá, assim, você tem isso, score tal, ali tal, não sei o que, tal. E isso, às vezes, não é suficiente. E assim, uma coisa que eu observe que nesse momento, é que são populações um pouco diferentes. Talvez parte do seu público, mas, por exemplo, você pega, às vezes, no SUS, você olha assim, o cara liberou você para operar, o cara quase morrendo, você fala, não tem como operar a sua coluna. E, às vezes, talvez erro do médico também que solicita não expressar o que realmente ele vai fazer. Fala assim, solicito uma cirurgia para cirurgia de coluna. E aí, você vai fazer o quê? Escoliose? Talvez exatamente. Eu lembro que eu acompanho eu faço pré-operatório muito para uma equipe de GO que eles trabalham com oncologia. Então, são pacientes um pouco mais complexos, né? E eu lembro que eles pediram avaliação para um procedimento que não é tão habitual, né, para mim, né? Então, eu entrei em contato com eles para ter uma noção de dimensão. Para mim era uma coisa muito mais simples do que de fato era, e era para uma senhora de 80 anos, cheia de fator de risco, né? Então, assim, por exemplo, nesse caso, ela dava moderado risco, a gente fez a investigação, a coronariana estava toda bonitinha para ir, com risco moderado, poderia fazer um pós-operatório se ela não fosse tão frágil no quarto? Poderia, mas nesse caso, com todas as comorbidades, era muito mais prudente ela fazer um pós-operatório na terapia intensiva. Sim. Porque se ela faz oscilações pressóricas, ela tem placa, né, de aterosclerose, ela pode ter comprometimento neurológico, pode ter outros comprometimentos, né? Então, não simplesmente, eu acho que faz parte do cardiologista não simplesmente virar para vocês e falar, risco tal, é isso. Está compensado? Não está compensado? Quais cuidados a gente precisa ter com esse paciente no pós-operatório, né? Isso é outra coisa, assim, pelo menos a média dos pacientes que eu opero, quando ele chega tomando menos que 10 comprimidos ao dia, ele tá bem. Tá compensado. Mas, assim, normalmente é uma pessoa que já toma anticoagulante ou antiagregante. São casos muito complexos. E eu acho que é importante você comentar isso, porque existe o manejo da medicação também. A readequação dela. Exatamente. Então, por exemplo, os anticoagulantes e antiagregantes. Existe, dependendo do tipo de cirurgia, principalmente as neuras, a gente tem que suspender, inclusive, antiagregante, né? E tem um prazo, né? Não é suspender hoje, amanhã eu vou operar. O paciente tem disfunção renal? Não tem? O prazo muda um pouquinho para os anticoagulantes, né? Então, de fato, precisa ter, né, um apoio. E eu falo que, muitas vezes, a gente tem riscos compartilhados, né? Eu acho que isso é super importante. Ser sincero com o paciente, com a família. Temos esse risco, temos esse contexto, a cirurgia precisa acontecer, o contexto mais seguro é esse, vamos assumir todos juntos esse risco? E a gente assume o risco. Teve complicação? A gente vai assumir a complicação. Eu acho que isso faz parte. O problema disso daí, do meu ponto de vista, é o seguinte. O que acontece, né? Às vezes você tem lá um doente muito idoso mesmo, 85, 90 anos, por exemplo, uma estenose do canal lombar. E ele tem que fazer uma cirurgia que é uma cirurgia que não é tão simples. Tem métodos minimamente invasivos, mas às vezes é multissegmentar, se torna uma cirurgia um pouco maior. E assim, você recebe uma orientação, pode operar, mas não é assim, gente. Você entendeu? Talvez não foi dimensionado esse doente, falar assim, olha, você pode não sair daqui. Sim. Tem que ser falado. E não só falado o não pode não sair, mas como as complicações. Justamente. Porque pode sair e não sair da forma como ele imaginava, né? Então, eu acho que esse bate-papo... Ou então, por exemplo, se é um risco cirúrgico alto, mas o procedimento ele tem que ser feito, né? Sim, claro. Ele vai fazer, mas ele pode ter complicação no pós-operatório. A gente vai tratar, a gente vai estar preparado para tratar. Esse é o objetivo do planejamento,
né? Mas ele pode ter complicação, né? Por menor que seja, por mais, né, é alto risco. Então, a gente tem que ter um cuidado maior. E a orientação e a conversa, eu acho que é fundamental. Porque o paciente tem a escolha. Sim. Sim. Né? Porque e super importante, acho, essa fala que você falou, realmente, do compartilhado, né? Porque é uma decisão em conjunto, né? De a gente ponderar riscos e benefícios de cada tratamento. E saber o que podem acontecer essas coisas no caminho. E hoje, com esse monte de informações que a gente, né, tem acesso, né, o paciente hoje ele deseja isso, né? Ele deseja que você exponha as situações e a gente toma uma decisão todos juntos. E mesmo porque para que ele mesmo também esteja ciente e compartilhe dessas decisões, né? Uma coisa que acontece também que é até pitoresca, a maioria dos doentes que opera, ele tem um cardiologista dele. Só que quando você pede uma avaliação, ele vai em um outro. Eu falo, mas você não foi no seu cardiologista? Não, é que só mandou voltar em 4 meses. Eu falei, mas ele já conhece a sua vida inteira. Ó, eu vou falar como clínica aqui, tá? Eu brinco com os meus pacientes, eu falo que todo mundo merecia ter um pai ou uma mãe médica. Porque sabe tudo daquele paciente. Né? Eu realmente, assim, não faz sentido. Não faz o menor sentido. Não faz sentido. Mas talvez, eu acho que aí até falha do colega mesmo, de se deixar disponível para, né? Olha, seu retorno vai ser daqui 4 meses, mas prática, absolutamente, qualquer coisa que você precisar, por favor, me busque antes, né? Porque o acompanhamento, a coisa né, linear, ela é muito melhor para o paciente. Né? Eu brinco com os meus pacientes, né? Eu falo, eu operei o dedo do pé, doutor. Eu quero saber que você operou o dedo do pé. Sim. Eu quero saber que você operou o dedo do pé, né? Porque assim você consegue ajudar no contexto de segurança, né? Dependendo da gravidade, se o paciente tem histórico de trombose, foi alguma coisa pontual, não usa anticoagulante, ele vai ter que tomar um cuidado maior, a equipe de ortopedia que vai estar com ele, né? Então, não consigo te explicar o porquê dessa... Não, sim. E eu recebo, viu? Pacientes que vêm comigo só para fazer pontualmente avaliação interessante, né? Muito pesado. Não, e mesmo assim, às vezes tem opiniões diferentes com relação à medicação, né? Isso aí, porque, aí é olha, complicado. chega assim, não tá tão... Mas vai fazer o quê? É complicado. E assim, dentre as suas avaliações, né? Qual você considera o paciente de maior risco? Assim, transplante hepático ou qual que é aquele que te apresenta? Você pegou... transplantados são... Eu acho que transplante hepático realmente é uma cirurgia que... a avaliação, inclusive, as avaliações são muito mais invasivas. Né? A gente, muitas vezes, dependendo do contexto, vou abrir aspas e fechar, a gente não perde tempo com avaliações não invasivas. A gente parte direto para avaliações invasivas porque o estresse cirúrgico é muito diferente do habitual, né? E é um paciente que costuma agregar fatores de risco, né? Tem uma somatória de fatores de risco. E realmente, muitas vezes, a avaliação cardiológica ela é decisiva se esse paciente vai ou não vai para transplante. Porque olha que situação delicada. Já aconteceu de acompanhar, fazer avaliação pré-operatória, e aí optou-se por um cateterismo, pelo histórico, né? E aí eles falaram, Thalita, avisa, porque assim, é um paciente com cirrose, né? Então, uma disfunção hepática super importante. Ele não tem um contexto favorável para tratamento. Vamos pensar que, se eu tenho uma doença coronariana e eu vou lá ter que colocar, né, a molinha, o stent, eu vou ter que usar medicações para afinar o sangue. Como eu vou afinar o sangue de alguém que tem muitos distúrbios de coagulação? Que já não... Então, passa a ser, dependendo do contexto, a maioria das vezes, proibitivo. Uma vez eu tive a oportunidade algumas vezes, na verdade, era um paciente que era candidato a transplante hepático e precisava monitorizar a pressão intracraniana dele. E assim, mas no que você encostava, sangrava. É muito delicado. É incrível. É muito complicado. Até para fazer o procedimento, a gente tem que preparar, né? Fazer a transfusão, corrigir o máximo possível para poder fazer um cateterismo e entender qual é a gravidade de lesões. Se a gente tem dúvida, a gente usa recursos para tentar avaliar de uma forma mais minuciosa, ultrassom ou FFR, para avaliar de uma forma mais minuciosa mesmo, porque você vai tirar aquele paciente da fila. Então, a gente tenta ser o mais preciso possível, que é a chance dele. Né? O que eu levanto aqui é que justamente essa interação humana entre o médico e o paciente é que talvez faça toda a diferença no seu resultado. Porque, igual a gente
falou que existem escalas. Eu mesmo poderia acessar lá, acho que o site da Socesp tem. Você vai, a escala tal, você vai indicando. Você tem todas aquelas coisas. Só que isso não dá uma realidade daquilo que o doente tem. Esse que é o problema da avaliação. De alguém que realmente conhece o doente, fala, olha, sua cirurgia, o porte é esse, mas você tem que tomar esses cuidados. Que que pra gente é algo assim que a gente não quer operar o doente para ele sair pior, obviamente. Claro que não, né? Eu brinco, eu falei, entra andando, sai andando, né? Bom, quer falar alguma coisa sobre a cirurgia plástica? Não, eu acho que assim, eu gostaria de ponderar com a Thalita, realmente assim, talvez esse outro lado do pré-operatório que o paciente às vezes esquece, né? Que quando ele quer economizar de só fazer os exames e não ir, realmente das orientações de pós, né, Camila? De pós-operatório, com certeza. Assim, como ele vai ser conduzido no pós-operatório, então, como você falou, às vezes de ajuste de medicação que a gente tira e recoloca. Um momento de recolocar. E toda essa parte de orientações é extremamente importante, né? Eu acho que quando o contexto do paciente tem uma gravidade maior, né, requer um cuidado maior, eu sou a favor de ter um clínico acompanhando em conjunto. Mas quando isso não é possível, a gente deixa as orientações e fica em contato o tempo todo com a equipe cirúrgica para tentar dar o maior suporte possível. Porque essa história de compartilhar a responsabilidade, isso dá uma segurança para toda a equipe. Sim. Não é verdade? A gente se apoia. Né? Então, e dá certo, né? E o paciente entende que estamos fazendo o melhor para ele. É um monte de gente cuidando de mim, né? Um monte de gente cuidando de mim. Então, é justamente isso, né? E às vezes não é todo lugar que a gente tem esse suporte. Eu acho que assim, existem locais que são extremamente diferenciados. São grupos, São grupos. São grupos. Porque, às vezes, o cara fala assim, você vai operar o doente. O doente tem um marca-passo. Você não vai poder usar o cautério normal, não sei o quê. E foi avaliado que pode ser liberado. Ele não entende essa magnitude do problema. Tá? E essa história do marca-passo é legal falar também. Porque todo paciente que tem esse dispositivo, ele tem que passar por uma avaliação cardiológica obrigatoriamente antes e um planejamento. Por quê? Porque vai ter uma mudança de programação do aparelhinho imediatamente antes da cirurgia e após a cirurgia. Então, tem alguns aparelhos, vamos falar de um marca-passo simples, depois a gente aborda o CDI, que é aquele que dá choque para prevenir morte súbita. No caso do os marca-passos são incríveis hoje, né? São verdadeiros computadores, eles fazem coisas que, né, acho que no passado não imaginávamos, né? Então, ele é tão inteligente que ele capta quando o coração está batendo e a forma como ele está batendo. Eu falo que ele enxerga e estimula de acordo com a necessidade ou não. Se esse marca-passo não está programado da forma adequada, quando o cirurgião vai lá e vai colocar o bisturi, ou então até mesmo na manipulação, dependendo do que acontece com o paciente, ele pode entender que aquele estímulo que não é do coração e deixar de bater. E se o paciente é totalmente dependente do marca-passo, a gente teremos um problema. Teremos um problema. Então, assim, a programação para que o marca-passo não fique tão sensível na hora da cirurgia, ela tem que acontecer. E a questão do CDI, né, do choque do desfibrilador, essa função do choque, ela tem que ser desligada no pré-operatório. E é imediatamente, né? Porque se o paciente tem essa função é porque ele precisa. Exato. E por que é seguro nós fazermos isso? Porque ele está monitorizado e se tiver uma arritmia maligna, a gente está num contexto que rapidamente reverteremos, certo? E se a gente não desliga? Imagina o cirurgião lá, pode até gerar risco para a equipe, né? Desse marca-passo aí, desse CDI chocar e pode gerar risco para a equipe, né? E de fato, assim, tomando todos os cuidados, né, de programação antes, e aí acabou a cirurgia já, né? Volta tudo como era antes. Tem as orientações para as equipes cirúrgicas também, né? A gente sempre pede para preferirem o bisturi bipolar. Sim. Mas nem sempre é possível, né? E quando não for possível, a gente pede para deixar o mais longe possível da região ali do tórax, né? Esse paciente teve uma arritmia maligna durante a cirurgia. Como chocar esse paciente? Também tem posicionamento de paz, né? Você não pode pôr a pá em cima do aparelho e chocar, porque você vai danificar o aparelho. Então, todas essas orientações, de fato, o cardiologista tem que fornecer para a equipe cirúrgica e anestésica.
Eu lembro, assim, na época de estudante, né? Cardiologia era ainda é, obviamente, claro. Era assim, mas era um auge, assim, a ser alcançado, né? Mas... E eu já acho que é neuro. Acho muito mais complexo. Eu já acho hoje dermatologia, brincadeira. Bom, gostaria de deixar alguma mensagem à nossa audiência, doutora? Bom, acho que vale colocar a importância do pré-operatório. Não entenda como perda de tempo ou como gastos desnecessários, que a segurança, né, não tem preço e tempo perdido. Né? Eu acho que é isso. Todas as suas considerações finais? Eu acho que eu só realmente reafirmo as palavras da doutora Thalita, justamente por isso, né? Que eu, às vezes, quando eu estou encaminhando, eu falo, bom, é a hora do anjo da guarda avisar. Quando eu estou fazendo a cartinha, eu estou avisando, assim, olha, essa é a hora que o anjo da guarda ajuda a te salvar, porque ele já vai assoprando no ouvido do cardio, porque às vezes tem coisas que a gente não entende. Tem coisas que a gente nem percebe, de repente, assim, você fala... Você tem aquela inspiração, não, essa é a hora, cara. É agora. Anjo da guarda, essa é a sua hora. Né? Você atuar aqui, esse é um passo muito importante no pré-operatório, eu acho que é indispensável. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Agradeço aqui em nome da SEM. Tá? E a nossa audiência, meu muito obrigado. E até o nosso próximo episódio. E, obviamente, traremos a doutora Thalita mais vezes aqui. Será um prazer. A todos, muito obrigado.